Boa tarde, pessoal do YouTube. Pessoal, eu não sei se vocês viram aí no YouTube aí, eu tô numa foto nessa bancada aqui, ó. Só que eu fiz essa bancada, mas essa paredinha aqui, só que faltava vir a bancada, né? O mármore. Aí só que demorou na faixa de uns 30 dias para o cara fazer na marmoraria isso aqui. Veja só como é que tá aqui a marmoraria aqui. Então, isso aqui eu vim terminar ele hoje. Entendeu? Tinha mais de 30 dias, 60 dias mais ou menos feito aqui, nós esperando a marmoraria fazer, para poder vir terminar esse serviço aqui. Veja aqui como é que tá, pessoal. Eu levei isso aqui de bloco logo, primeiro eu fiz isso aqui de bloco. Ele pronto tá 1,3 m de altura. Mas eu deixei ele com 1 metro aqui embaixo a alvenaria. E depois eu fiz esse piso aqui, ó. Coloquei esse piso aqui. Aí esperei vir a bancada e coloquei a bancada. Pra você ver como é que tá. Entendeu? Aí aqui, ó, como é que tá aqui, ó. Aqui vem a bancada certinha, aqui vem passando aqui esse rodapé aqui da bancada. Veja como é que tá tudinho. Aqui tem um acabamento certinho aqui, ó. Entendeu? Aqui era diagonal, ó. Entendeu? Vendada certinha na outra aqui. E aqui o cliente pediu aqui que botasse essa pedra aqui na frente. Veja só como ficou o detalhe bonitinho aqui para acompanhar aqui, ó. Entendeu? Joga aqui em cima mesmo que é pelezeira aqui, ó. Aí ficou certinho aqui, ó. Como ficou bonitinho aqui, ó. Detalhezinho aqui. Aqui marrona aqui, ó. E aqui, ó. Só que aqui ficou um deral passando aqui. E a gente fazendo isso aqui. Aí a gente colocou esse sarrafinho aqui de baixo. Aí eu botei embaixo desse sarrafo. Eu colei um sarrafo desse, olha. Joga aqui em cima para eu mostrar aqui. Num sarrafo desse eu joguei um pouco dessa silicone aqui. Entendeu? Vem aí, ó. Botei esse pouco de silicone aqui porque tá fechado. Aí joguei aqui debaixo dela. Cavei um buraco aqui. E botei aqui embaixo o colei, né? Já tem um buraco aqui, ó. Depois do buraco. Botei aqui, o buraco já tava feito, eu botei lá, ó. Aí deixei um espaçozinho aqui, mais ou menos de 4 centímetros aqui de baixo, ó. Joga aqui de baixo. Joguei aqui, ele aqui de baixo. Rapaz que tá coladinho, ó. Ele tá colado, só tá segurando um pouco aqui para não segurar aqui, pra ele não tá mexendo. E tá chumbado aqui, ó. Vem que tá chumbado aqui, novinho, tá chumbado aqui, ó. Chumbei no estante. E deixei um espaço daqui, desse rodapé aqui, ó. Pra aqui pro sarrafo tem 5 centímetros, que aqui vai correr um móvel. Aqui de baixo ele vai fechar, fazer uma bancada. E aqui vai botar um fogão. Aquele fogão que tá ali, ó. O fogão que tá aqui, ó. Ele vem pra aqui. Vai ficar aqui dentro. E o bujão vai ficar aqui embaixo. E aqui é a pia. A mesma coisa que eu fiz aqui debaixo desse balcão, aqui é a pia. Ó, nivelei ele aqui, ó. Eu peguei primeiro esse nível aqui, a altura aqui. A gente colocou aqui no chão. Aqui 96 centímetros. 96 centímetros para cortar, para botar isso aqui, ó. Do risco para baixo. Tem 96 centímetros daqui desse primeiro risco para baixo. E daqui para cima e debaixo do chão para aqui tem 1 metro. Entendeu? Daqui do chão para aqui tem 96. E daqui do chão para aqui tem 1 metro. Aqui, ó. O final, onde a pia vai morrer. Vem para aqui 1 metro, olha. Aqui, ó. Joga aqui para ele ver aqui. E aqui tem 1 metro, olha. Ficou certo com 1 metro aqui, entendeu? Olha. Depois da pia pronta. Aí a mesma coisa eu fiz com aquele que eu fiz no balcão de lá. Eu botei a silicone aqui. Cavei o buraco aqui de baixo. Colei primeiro ele aqui. Aqui tem um desconto de 4 centímetros também aqui. A quantidade que tem lá é 5 centímetros que tem aqui. Vai correr um balcão aqui. De baixo vai ficar certinho aqui o balcão, olha. Olha só, puxa pra cá pra ele ver aqui. O balcão vai correr aqui embaixo, então essa peça aqui tem que ficar 5 centímetros recuada. Então eu colei aqui com esse silicone aqui. Depois que eu colei aqui, eu escondei aqui, ó. Botei aqui de baixo, ele grudou aqui de baixo. Quando grudou, eu botei esse pau aqui nivelado certinho aqui. E joguei pra lá. E aqui de baixo, como essa bancada é muito grande, bota por cima aí pra ele ver a bancada. Como essa bancada aqui é muito grande, ela tem aqui, ó, 80 de tamanho. A largura dela dá 80, da parede pra aqui pra fora. Entendeu? Aí ficava muito pesado. Aí eu peguei, botei um sarrafo aqui, furei, dividi o meio aqui, furei aqui. E furei aqui em 3 lugares. Joguei na parede certinha com o nível. Daqui nos 96. E botei ele aqui, ó. Vou lhe mostrar daqui a pouco ele de baixo. Você tá vendo como é que a pia tá, ó?
Ele debaixo da pia aqui, ó. Esse peso aqui ficar em cima, para ajudar isso aqui. Na hora que ele secar, eu tiro isso aqui, pronto, ele fica certinho. Tá vendo aí? Como é que tá aqui, ó? No nível, ó. Aí depois que eu botei isso aqui, a pedra ficou aqui em cima desse outro risco, ó. E a bancada, ó. Repare que a bancada tá certinho com o nível. Foi batido o nível certinho, ó. O 96 é para esse. E 1 metro é para a pia certinho aqui em cima, acabada. Nesse risco. Agora eu vou mostrar o sarrafo furado e cortado aqui embaixo, para segurar essa pia. A bancada. Joga ele embaixo aqui. Olha ele aqui, ó. Furado aqui, ó. Eu furei aqui, nivelado certinho com o risco de 96, que foi batido o nível lá pra cá. Aí botei um parafuso aqui, outro parafuso aqui. Como esse daqui tá atrapalhando aqui, é muito pequeno aqui o espaço, aí eu botei aqui, que é pra segurar aqui, entendeu? Segurar um pouquinho aqui, ó. Aí eu botei aqui também. E aqui também, nesse lado aqui, eu botei um maior, ó. Eu não cortar a parede, que já tem o piso, né? Veja que já tá o piso, eu não quis cortar o piso. Aí eu botei esse sarrafo, ó. Ó, tá parafusado aqui, todinho, ó. Todo no parafuso, joga embaixo aí pra ele ver embaixo. Tá todo no parafuso aqui nivelado, com o nível. Repare que o sarrafo tá aqui no nível. Esse aqui é o 96, o de cima vai morrer em cima a pia. Aqui, ó, joga aqui em cima. O nível aqui em cima, tá vendo? O 1 metro ficou aqui em cima, já pronto. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o rei da descascagem. Tá mostrando mais outro vídeo pra vocês. Galera, essa novidade do rei da descascagem não vai parar por aí não. Entendeu? Vem mais novidade pra vocês. E se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aí. E se não tá inscrito no canal, se inscreva no meu canal, beleza?